Enfim, me recomendaram esse mangá aqui do vírus, eu fui ler e adorei, sério, eu gostei bastante. Eu vou fazer um resumo dele para vocês agora. Ele conta a mesma história de sempre dos mangás de Isekai, tendo uma pequena diferença, o cara se torna um vírus. Sim, o cara se torna um vírus, ele não vira um herói do outro mundo ou algo do tipo. E a primeira coisa que ele faz é infectar um rato, onde ele consegue controlar esse rato. E depois ele aprende a utilizar suas habilidades, onde ele vira vários vírus que acaba infectando o rato completamente e acaba espirrando em algumas flores para poder infectar outros seres que passaram naquele momento ali. O bicho tá virando uma peste negra, mas enfim. Depois dele espalhar seu coronavírus ou embola, ele acaba encontrando um lobo, onde esse lobo acaba assustando ele, porque ele virou um tipo de um rato com as habilidades de um rato, que é ficar com medo, e ele ficou paralisado de medo, e esse lobo acaba devorando ele. E se você pensa que ele morreu, na verdade ele não morreu, ele acabou se espalhando dentro do lobo e infectando o lobo por completo e se multiplicando como um vírus, e acabando controlando o lobo também, e pegando as habilidades do lobo e fundindo com as habilidades do rato. Sim, todo mundo que ele fiquita, ele pega as habilidades deles também, incluindo o anterior, e leva pra frente. E tendo a sua vida como lobo, ele acaba cogitando fiquitar o mundo todo, desse mundo, até encontrar alguns grob e ele atacar esses grob pra proteger uma menina. Um acaba conseguindo e ele acaba fiquitando esse grob que acabou fugindo, e depois ele chega perto da menina cogitando até fiquitar ela, porém ele é muito bonzinho. A menina, que é um pouquinho tapada, ela acaba abraçando o lobo pensando que ele salvou a vida dela e agradecendo. Ele fica com medo porque eu acho que ele, na vida passada dele, ele nunca teve muito contato com mulheres porque ele era um cientista e ele só estudava. E assim ele decide acompanhar ela até o local da casa dela, porque ele tem medo de os grob atacar ela quando ele se afasta dela. Então ele acaba sendo um guarda-costas dela, onde ela fica muito feliz por ter uma companhia como um lobo. E chegando lá, ele vê que é um grande castelo, um reino, e ele viu que não vai poder entrar porque se ele tentar entrar vai ser atacado porque ele é um monstro, ou considerado um monstro, uma classe monstra. Então eles acabam se despedindo e indo embora. Embora ele cogitou sim entrar no corpo dela para poder entrar ali, só que ele ficou com medo de pessoas estranhar e até conseguir e até provocar um caos e até achar cura para matar ele com uma anticorpos. Então ele preferiu não invadir o corpo dela, mas ele lembrou que ele fiquitou um goblin. Assim ele meio que escolheu possuir esse goblin para poder estudar mais sobre seus poderes, e foi o que ele fez. Ele acabou possuindo o goblin, só que quando ele estava com o corpo do goblin, o lobo voltou a consciência dele, então meio que o lobo voltou a atacar ele. Embora ele conseguiu fugir com um monte de grob, porque ele fortaleceu os grob com o poder dele de fiquitar. Ele fiquitou os outros e os outros pegaram uma habilidade extra dele. E assim eles vão pra caverna, onde eles acabam encontrando o seu lead, que é um grob obi, ou um grob evoluído. E assim esse vírus acaba querendo fiquitar ele, provocando ele, dizendo que ele é um covarde, porque ele quer fugir, porque os Ox querem invadir aquele lugar. Mas esse grob chefe, ele pega pela cabeça dele e literalmente ele aproveita essa chance pra fiquitar. Só que ele tem uma imunidade muito mais alta comparado aos goblins comuns, então ele demora mais tempo para conseguir fiquitar ele por completo. Aí ele apanha um pouquinho, mas no fim ele consegue fiquitá-lo e controlá-lo. E sim, ele ganha mais habilidades novas, compartilhando com as outras que ele conseguiu, como do lobo e desse cara agora. Mas o local acaba sendo invadido pelos Ox, como era previsto, e assim ele meio que vai lutar contra os Rocks. Ele nem sequer cogita muito invadir eles, ele só quer matar para poder testar as habilidades dele mesmo. Ele acaba fortalecendo primeiro seus grob com o seu vírus, e assim eles ficando bem mais fortes e até uma transformação bem mais considerável. Já que ele pegou a habilidade de um grob evoluído, ele evoluiu os outros, e assim atacando todos os Ox. Só que os Ox estavam perdendo a grande batalha deles, porque eles não estavam sendo muito páreo pelos goblins evoluídos. Então acaba apelando por um urso elétrico, onde esse sim dava trabalho, porque ele conseguiu matar pelo menos alguns grobs e também matou os próprios Ox, que ele não é um ser que é controlável, ataca qualquer um que tá pelo caminho, com o poder de raios, ou skin de raio que ele tem. E o vírus acaba ficando ansioso, porque ele quer pega aquela habilidade dele, então ele tenta pegar uma lança e tentar ferir ele, só que a pele dele é muito dura, porém o sangue acaba caindo um pouco no olho e ele consegue quitar a imunidade dele, era muito alta, então não conseguiu pegar tanta habilidade, então ele cogitou fugir, só que ele não fugiu porque os grob dele acabam sendo atacados e ele meio que sente que tem que proteger esses grob, então ele meio que avança e dá a mão dele para o urso morder. Isso
é muito ruim pro urso, porque ele bebeu o sangue dele, um sangue infectado, e foi o que precisava, infectando o urso por completo. Porém, ele adquiriu a habilidade do urso e usou a habilidade do urso pra matar ele logo de vez. Ele não controlou o urso, ele só usou uma pata de urso, que ele transformou o braço dele, e matando o urso. E depois disso ele virou o chefe dos Grob. Não, os Grob gostam muito dele e ele ganha até uma máscara desses Grob, onde ele vai aproveitar essa máscara para poder usar o corpo que ele está para poder entrar naquele reino. E com isso ele parte para uma viagem para poder conhecer outras pessoas e ficar e conseguir mais habilidades e tudo mais. E nessa viagem que ele está viajando, ele acaba conhecendo umas pessoas que estão sendo atacadas por lobos. E ele acaba indo lá para proteger essas pessoas, porque ele quer se tomar com essas pessoas para poder fazer uma relação de amizades. Mas acaba aparecendo um sujeito bastante esquisito, que na realidade esse sujeito é um mercador, onde ele é muito rico e é um dos melhores mercadores do mundo, desse mundo aí. Mas o protagonista aproveita essa chance também para conseguir informações sobre o conhecimento deles, onde ele pergunta se alguém tá doente ou tem algum vírus. O cara não conhece vírus, a palavra vírus. Ele conhece alguma doença que é uma pessoa que cria cristal no corpo deles, mas não sobre doenças como febre ou algo parecido com uma peste negra. E com isso o protagonista faz a festa, onde ele acaba infectando todo mundo que está ali no momento, alguns humanos e aliás o mercador. Ele consegue a habilidade do mercador, que é conseguir convencer as pessoas na conversa, na lábia, e se tornou um mercador também, literalmente. Ele adquiriu a habilidade de mercador, que é uma boa vantagem para ele poder fazer seus negócios. Ele também consegue as habilidades dos guerreiros do lado de fora. Ele até percebe que tem um ali que é meio suspeito, que quer trair ele, mas ele acaba não alertando o cara e acaba dando as mãos e querendo pegar mais a habilidade dele. Não, ele coloca mais vírus para pegar mais habilidades. E ele acaba descobrindo que esse cara é suspeito, porque ele tem a habilidade de assassinato, invisibilidade, espionagem e ainda por cima habilidades da sombra. E isso o protagonista ficou bem assustado e ele vai embora rápido com medo, pensando que esse cara pode ser um cara perigoso. Depois disso ele vai para um hotel, onde o hotel é chique, aí acaba expulsando ele por ele estar mal vestido. Aí ele vai para uma guilda, onde ele acaba se registrando, todo mundo em suspeita dele. E aliás, ele acaba entregando a pele de urso, onde todo mundo fica surpreso, porque esse urso é da classe S, onde ele não derrotaria, precisaria de muitas pessoas. E ele fala que teve ajuda de 20 caras, só que todos eles morreram, deixou e só ficou vivo ele. Literalmente, isso seria mais suspeito de dizer que ele derrotou sozinho. Mas ele acaba vendo que a menina que ele ajudou quando ele estava formado de lobo estava atrás dele. E eles começam a conversar um pouquinho, conhecendo meio um ou outro. Mas ele acaba sentando no local ali porque ele é muito tímido. Só que a questão é que ela é assediada por alguns grupos de pessoas que acabam chegando. E ele fica putaço porque assediar uma coitada daquela. E ele acaba indo atacar eles. Ele tenta revidar, mas não é muito páreo não. Ele derrota todos ali com uma grande humilhação. Mas ele acaba ficando muito tímido e até acha que fez alguma coisa errada e sai correndo. Só que ela corre atrás dele e acaba pedindo para entrar no grupo dele. No começo ele acaba recusando, pensando que ela pode se machucar feio. Só que ela fala que já tá acostumada a ficar sozinha e sempre vai procurar alguém. Vendo que ela ainda vai procurar alguém, acaba entrando no grupo dela. Então acaba ficando amigos os dois. Ele também aproveita essa chance para conhecer mais a cidade com ela e tudo mais. Na onde os dois começam a sair, fazer até negócios para comprar alguma coisa e conhecendo melhor a cidade e como funciona. Depois eles vão fazer a primeira caçada, onde é para treinar ela, onde é para pegar um coelho com chifres. E eles acabam indo para a floresta para tentar encontrar o coelho. Só que eles não encontram porque os coelhos estão tudo com medo dos Grob, que eles têm medo de Grobs. Só que ele acaba usando os seus poderes para ocultar os seus poderes e até mesmo cobrir a sua raça. E assim o coelho sai correndo e vai para uma toca de topeira. Não, eles acabam se escondendo lá, mas eles acabam pegando o coelho. E não, ele acaba ficando todos ali para poder conseguir habilidades desse coelho e também da topeira. E no fim a menina consegue lutar X1 com o coelho. Não, ela luta até bem e consegue cortar o chifre sem machucar o coelho, tipo matar o coelho. O coelho acaba fugindo e ela só pega o chifre. E assim ela até pegou o protagonista folha de semente nela, porque ela nem era acredita nela mesma. Mas ele fala que não, que ela lutou muito bem sozinha e ela tem como melhorar e se aprimorar e ficar forte futuramente. Ela começa a chorar de alegria porque ninguém nunca falou isso pra ela. E ela acaba ficando muito mais amiga do protagonista, o vírus. E assim eles vão receber a recompensa deles por ter pegado aqueles chifres daqueles coelhos. Não, eles ficam felizes e até a primeira recompensa dela. Não, ela nunca conseguiu essa recompensa tão alta como antes. E com esse dinheiro ela quer comprar uma mochila nova para poder conseguir pegar mais itens e guardar uma mochila mágica.
E com isso eles vão para a loja daquele mercador, amigo do protagonista, assassino, onde acaba encontrando com ele lá e falando que quer uma mochila. Ele lá apresenta a loja e tudo mais, até o momento que leva ele até a mochila, entregando uma mochila, e ele vai embora com a mochila. Só que ele falou que colocou um rastreador naquela mochila, para se eles conseguirem encontrar eles, ou seguir eles. E por fim, quando eles se separam, tanto o protagonista e a menina acaba sendo capturada por um grupo, onde é levado para outro lugar, também não encontra. Até parecia aquele sujeito que tava assediando ela no início, falando que ganhou muito dinheiro naquele momento. Aí então ele passa a seguir eles e acaba secando eles no beco. Eles tentam lutar contra ele, só que ele apresenta uma nova transformação de urso, onde ele diz e ameaça matar ele se não falar onde tá a menina. Sem muitas coisas eles acabam entregando, mas enfim, ele acaba vazando dali rapidamente para conseguir salvar a menina. Enquanto o mercador, ele vai até a localização onde está a mochila, que ele tinha colocado um rastreador, onde ela estava em um local lá, numa floresta, com um monte de sequestradores. O mercador, eles ia matar todos aqueles ali, porque ele queria que o protagonista estivesse devendo uma a ele. Quando ele tava se preparando para matar esses caras, aparece o protagonista na hora, não, ele aparece bem fodão e acaba matando a maior parte do grupo. Só não matou o restante porque a menina manda ele parar, porque ele tava fazendo uma carnificina. Enfim, tudo as meninas ficam com medo, a amiga da protagonista. Quando ele tira a gema de cada uma, as meninas saem correndo, e quando a menina acaba abraçando o protagonista, nosso querido vírus. E assim ele agradece por ela não ter ficado com medo dele. E assim ele fica mais amigável ainda. Enquanto o mercador, ele fica intrigado com ele, que ele não é humano. Ele até desconfiava que ele era um Grob, mas no fim ele diz que nem sabe se ele é isso. E no fim ele acaba matando o restante dos caras e também aqueles que ele deixou vivo lá na beco. E interrogando as meninas para as meninas não entregar ele e ainda escondendo os corpos. Ele acaba cobertando o protagonista. E no fim, no outro dia, a fama dele fica boa, porque ele ganha uma fama que ele começa a se espantar dos bandidos e não matar os bandidos. E depois a menina acaba querendo fazer uma aventura, onde ela quer ir para a cidade dos Grob, onde é o local onde ele morava. Ele, com medo de eles terem que subjugar os Grob, ele ficou intrigado do que ele vai fazer para proteger aqueles Grob. Até o mercador ir falar com ele, dizendo que sabe de tudo, sabendo que ele matou aqueles caras e foi ele que escondeu tudo. No filme o protagonista fica meio cismado, mas ele acaba confiando um pouco nele, onde ele fala que quer esconder os Grob. Ele leva até ele até os Grob. E ele fala, ó, quer esconder esses Grob e tudo mais. Ele fala que ele não pode porque os Grob são muito fracos e ele quer pessoas fortes na agência dele. Então ele acaba fazendo os Grob se transformar e mostrando força aos Grob, dizendo que eles têm uma seleção. Uns são bons para assassinato escondido, outros sabem cozinhar e outros são bem fortes. Então ele acaba aceitando, mas ele acaba jogando um vídeo, o mercador, dizendo que a menina, ela odeia Grob e ele tem que conseguir um novo corpo. E ele acaba concordando, sendo que ele tava muito distraído, e assim ele descobriu que ele tava trocando de corpo. Na cabeça do mercador ele pensa que ele tá usando alguma magia de possessão, mas o buraco é mais a fundo que isso. E o protagonista vai até a menina, onde ela quer fazer uma aventura numa dungeon pela primeira vez, já que ela tá com confiança que vai conseguir alguma coisa com isso. E com isso eles passam a explorar a dungeon para conseguir alguma coisa com isso. Onde eles acabam derrotando alguns monstros, a menina começa a evoluir, sim, ela começa a brilhar quando ela evolui de nível. E ele fica até surpreso e ainda fica um pouquinho triste porque ela tá evoluindo e pode ser que ela não precise mais dele. E ele ainda foi querendo se exibir com ela, mas não consegue, porque ela tá derrotando os monstros facilmente. Só que quando eles chegaram no quinto andar, eles acabam descobrindo alguns gigantes. E esses gigantes são poderosos. Até ela mesmo fala que não é páreo para aquele gigante e nem vai tentar lutar com eles. Mas ele querendo se exibir, ele diz que usa um poder secreto, que ele vai desmaiar por alguns segundos. Então ele usa o vírus, onde ele sai do corpo e acaba possuindo o corpo de um gigante e batendo no outro, e assim ele possui do outro, bate no outro e assim por diante, para provocar uma briga entre eles, e assim eles começam a se matarem entre eles quando eles ficam só ali assistindo. Só que não dura muito tempo deles ficarem em pausa, porque o monstro acaba jogando uma pedra na onde eles estão e eles acabam entrando no meio do combate. Só que o protagonista tem muita escolha, ele acaba possuindo o corpo de um gigante, onde ele deixa o corpo dele vazio lá e a menina fica caindo, e ele tenta salvar a menina e tenta não se comunicar com ela, só que ela pensa que é um monstro e acaba na espada no braço dele e assim conseguindo fugir dele, enquanto o corpo dele acaba acordando, não do verdadeiro, mas acaba que um gigante acaba metendo um osso no chão e acabando quebrando o solo, indo para o sexto andar, onde ele acaba caindo junto e indo para o sexto andar. Ele meio que se preocupado acaba tendo que correr para tentar salvar a vida dele, e andando e correndo para o sexto andar, acabando encontrando algumas pessoas lá e salvando a vida até de duas pessoas que estavam ali no momento, mas por ele pergunta sobre a menina, não consegue informações e acaba vazando ali bem rápido, onde ele também encontra uma elfa que para ele
ele, paralisando ele com poderes e magia, e pergunta quem é ele, e sabe que ele não é humano, mas porém sabe que ele parece ser uma pessoa boa, porque ela conseguiu informações sobre ele através da guilda. Ele fez muitas coisas boas, então ela acaba deixando ele pra lá e deixando ele seguir no caminho. E quando ele tá seguindo no caminho, ele acaba encontrando um lago dentro da dungeon, embaixo do subterrâneo, onde ele tava lá lendo um livro, e assim ele acaba se encontrando, só que ele não percebeu que a máscara dele tava quebrada pela metade. E ela acaba vendo o rosto dele e vendo que é um goblin. Aparenta que ela tá sendo assustada, só que ele tenta explicar, só que ela pede desculpa e chorando porque ela tinha falado muito mal dos Grob. Só que ele fala que não é pra pedir desculpa, porque ele não é um Grob, e sim uma pessoa que possui o corpo do Grob. Ele não fala que é um vírus porque ele sabe que esses povos aí são mais inocentes, não sabem o que é um vírus e não adiantaria falar muito. Então ele só fala que é uma possessão. Aí ela começa a entender e fica até mais aliviada. E os dois ficam bastante mais amigos ainda. E assim eles vão para a última dungeon, que é o boss. Chegando lá, eles acabam encontrando vários ouros e equipamentos, onde ela se equipa e ele pega só uma arma extra. E vai lutar contra o boss desse andar, que é um golem, que parece bastante humano. Ele acaba lutando com ele e ele vê que é muito poderoso e ele consegue até ferir ele um pouco. E ele percebe que ele tem um núcleo e pode fictá-lo e possuí-lo. E assim ele percebeu. Se ele possuir, ficará mais fácil dele andar pela cidade. Então ele decidiu não destruir esse golem, e sim pegar para ele o corpo. E assim eles têm um confronto onde até a menina tá ajudando a lutar contra esse golem. Só que no fim ele só precisa que esse golem abra uma abertura suficiente para chegar no núcleo dele. Ele até consegue abrir uma abertura que chega no núcleo dele, só que ele acaba decepando a cabeça do Grob. E assim acabando esse capítulo. Mano, eu já procurei em todos os lugares mais capítulos, não consegui achar. Então felizmente finalizei aqui. E nem mandei procurar, porque até no Japão eu procurei isso. Parece que o autor desistiu, é uma obra cancelada, infelizmente. Enfim, se tiver continuação, eu continuo. Até a próxima.